Será que você já mentiu hoje? Talvez você já tenha mentido e nem lembre. Pois bem, hoje é o famoso Dia da Mentira. Por que nós mentimos? A mentira, ela é um instrumento de preservação social. É, isso mesmo. A gente aprendeu a mentir para a gente se defender. Inclusive, um dos acontecimentos que demonstra que uma criança está se desenvolvendo de uma forma saudável é a aparição de mentiras na boca dessa criança. Nossa, como assim? Então é saudável que o meu filho minta? Eu não disse que é saudável que ele minta. Eu disse que, num desenvolvimento saudável, o ser humano aprende a mentir. Ora, mas por que se espera que uma criança minta em determinada idade? Por que isso mostraria que o seu desenvolvimento está saudável? Bom, vamos lá. Para uma criança mentir, é preciso que ela consiga avaliar uma situação e perceba o que ela pode ganhar e o que ela pode perder falando a verdade. A partir disso, dessa reflexão sobre as consequências de falar a verdade, é preciso que ela decida não falar a verdade. Uma vez que ela decida não falar a verdade, é preciso que ela crie uma mentira. Para criar uma mentira, é preciso que ela tenha um pouco de criatividade e certos argumentos para convencer o receptor da mensagem que ela está falando a verdade. Bom, partindo daí, é preciso também que a criança tenha uma certa habilidade de esconder que está, por exemplo, nervosa numa situação que ela tem que mentir. Vocês percebem que a mentira demanda um maior uso dos recursos cognitivos do que simplesmente falar a verdade? É por isso que quando uma criança mente, você percebe que ela já está usando os seus recursos cognitivos de uma forma um pouco mais complexa. Então, o que a gente faz numa situação dessa? Você vai educar a criança mostrando para ela que não é para mentir. Mas, obviamente, em algumas situações, o adulto, inclusive, ensina a criança a mentir. Número 1, a criança aprende por exemplos, muito mais do que por palavras, e adultos mentem. E crianças percebem e aprendem. Número 2, há situações que as crianças são, inclusive, orientadas a mentir. Quando, por exemplo, você está gostando de visitar a titia? Não, eu queria estar na minha casa, é bem melhor. Aí, podemos perceber que é bem comum que os pais falem: meu filho, minha filha, não fala uma coisa dessas. E aí, quando os pais saem dessa situação com o seu filho, é bem comum que eles falem: olha, quando alguém perguntar uma coisa dessa, você não fala isso. Você fala que tá legal. Ah, mas mesmo que não esteja, isso, querido, mesmo que você esteja achando horroroso, fala que tá tudo bem. Pois é. Crianças são ensinadas a mentir por exemplos e inclusive por orientações. Então, como pedir desses pequeninos seres que simplesmente só mintam quando os pais orientarem, mas não mintam quando os pais disserem que não é para mentir, mesmo que eles tenham consequências ruins, como ficar de castigo? É difícil ser criança, certo? Pois é difícil ser humano. E agora eu falei do porquê que a mentira existe, da questão dela ser um dos sinais relevantes para demonstrar que uma criança está se desenvolvendo de uma forma saudável, e dei exemplo de uma mentira que seria a famosa mentirinha, a boa mentira, a mentira inofensiva, a mentira caridosa. Você pode aí estar pensando, então mentir não tem nada demais, né? A mentira ela é um instrumento de preservação social, mas todo instrumento de preservação social ele pode ser usado de boa fé ou de má fé. E é disso que eu quero falar aqui hoje. Quando eu penso num cenário de consequências terríveis causadas por uma grande mentira, a primeira coisa que vem na minha mente é Hitler.
Inventar que existe uma classe de pessoas superior a todas as outras da humanidade é a pior mentira que poderia ter sido inventada neste planeta. Todos nós sabemos as consequências nefastas do nazismo. Então, podemos já ver que a mentira ela pode simplesmente ser genocida. Se nós formos parar para refletir, iremos nos deparar com uma série de acontecimentos históricos nos quais a mentira é soberana. Falando de história, falando de política e de poder, a mentira ela não é simplesmente dizer uma inverdade, é dizer uma inverdade para fazer com que quem escuta e acredita tenha determinado comportamento que beneficie aquele que inventou a mentira, ou seja, a chamada manipulação. Dito isso, é muito importante que eu diga a vocês que existe um transtorno de personalidade no qual a mentira, com esse fim da manipulação, é muito presente. Que é qual? É o transtorno de personalidade antissocial. O transtorno que acomete aquelas pessoas que são as sociopatas, psicopatas, ou seja, as antissociais. Ora, mas se nós vimos aqui que a mentira ela é usada para gerar uma manipulação e que isso é utilizado na nossa história há muito tempo. Então, isso daí é uma das coisas que faz com que a gente se questione. O nosso sistema social é saudável? Como dizer que um sistema social que se utiliza de tantas mentiras com fins de manipulação seria saudável? Para mim, se fôssemos personificar o sistema no qual estamos inseridos, esse sistema seria uma pessoa com transtorno de personalidade antissocial. Mas não estou personificando o sistema, até porque nem precisamos, afinal o sistema é formado por pessoas. Enfim, mais personificado que isso, impossível. Partindo daí, eu gostaria de relembrar por um breve instante das mentiras do nosso presidente da República. Ele mentiu dizendo que sempre apoiou a vacinação, que nunca foi contra isso. Nós sabemos das tentativas da Pfizer, por exemplo, de negociar com o Brasil em 2020 e do descaso que o nosso presidente da República, que o nosso governo federal teve com isso. Nós sabemos também do descaso que o nosso governo federal teve em relação ao isolamento social. Disse que nunca desmereceu a Covid-19. Eu poderia ficar me estendendo aqui por horas falando disso, mas tem um vídeo insubstituível que eu gostaria muito de indicar a vocês. É um vídeo que está aqui na minha descrição da Gabriela Prioli. Ela explica muito bem esse cenário de mentiras. Então nós vimos que a mentira ela pode ser usada de uma forma inofensiva e de uma forma terrível. Ora, então o que nos faz escolher mentir ou não em determinadas situações? Quando deveríamos mentir ou não? Esse é um assunto da ética. E a ética é um assunto que eu vou abordar aqui nos próximos capítulos. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha e se inscreve no meu canal. É só clicar aqui. E mais uma coisa. Recentemente, uma jornalista incrível, Flávia Ribeiro, viu um dos meus vídeos, o Distorções Cognitivas, que eu vou deixar aqui na descrição, gostou bastante e me convidou para uma entrevista que saiu na Synapse News. Motivo de grande alegria para mim. Eu vou deixar aqui na descrição também, tá bom? Então é isso. Tchau, tchau.